Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Mamãe de Duas com a Tami. Gente, eu tô meio que surtando com essa segunda gestação. Eu vou ser mãe de segunda viagem, né? Depois de 8 anos, e eu confesso, tem sido uma loucura, tem sido meio que um surto pra mim. Por quê? Porque na minha cabeça é algo muito específico meu, tá? É coisa minha. Já se passaram milhares e milhares de anos e eu não vou saber fazer tudo de novo. Apesar que quando foi a primeira gestação, eu também meio que surtei, tentando entender como que eu iria dar o banho na Maria, como que eu iria cuidar, amamentar. Foi assim, olha, é um misto de sensações, né? Aí o que eu fiz? Eu separei 10 receios, né? 10 tópicos assim de receios que eu tenho enfrentado em ser mãe de segunda viagem, né? Como lidar novamente com o filho. Nossa, gente, parece ser uma coisa de outro mundo. Nossa, essa mulher é doida? Ela tá achando que é uma coisa de outro mundo? Eu não sei se é uma coisa de outro mundo. Eu só tenho uma filha e eu só sei lidar com ela até aqui. E às vezes eu me perco ainda, né? Às vezes ela me faz perguntas, questionamentos que quando eu não sei responder eu falo, filha, a mamãe não sabe responder isso agora, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou pedir direção para Deus e quando eu souber a resposta eu te falo. Às vezes eu brigo na hora que é pra acalmar, eu acalmo na hora que é pra repreender. E eu sempre deixo bem claro pra ela, como ela já tá bem mais mocinha, que os pais também erram. Eu falo, filha, nem todas as vezes eu vou saber responder o que você tá me perguntando, ou nem todas as vezes eu vou acertar. Vai ter algum momento que eu vou errar. E tipo, se você identificar esse erro, me chama e a gente vai conversar sobre isso. Então eu dou essa abertura pra Maria Luísa, ela poder me dizer naquilo que eu errei, que nem ela detesta que eu grito com ela. E eu falo, Maria Luísa, toda mãe grita. A mãe, ela precisa gritar pro filho ouvir, porque senão ele não dá crédito pra mãe. Mas ela fala, mãe, eu detesto que a senhora grita. Eu falo assim, e eu não gosto quando eu falo pra você não fazer uma coisa e você continua fazendo. Então isso me leva a fazer o quê? A gritar, porque aí você não faz. Bom, pelo menos ela sabe expressar o que ela sente, o que ela pensa referente ao nosso relacionamento como mãe e filha, como amiga. Ela me conta tudo o que acontece com ela, na rotina dela, porque eu quero que ela crie essa confiança, eu quero que ela entenda que ela pode me falar qualquer coisa, até quando ela errar, né? Eu deixo bem claro pra ela que é bem mais válido essa questão da honestidade, ser honesto. Mãe, eu quem quebrou o copo. Maria Luísa, quem quebrou esse copo aqui? Foi eu, mãe. Tudo bem, filha, mas da próxima vez você presta atenção pra não quebrar? Da próxima vez você me chama. Filha, quem derrubou isso aqui? Se você não consegue pegar isso porque é pesado, você me chama que eu pego com você. Para que ela tenha essa liberdade e não tenha esse receio e esse medo de dizer que errou, né? Como se fosse algo muito, muito errado errar, né? E é o natural do ser humano. Então eu quero que ela entenda que faz parte da vida humana errar, né? O que não deve fazer parte da vida humana é ficar encobrindo esse erro, mentindo, né? Ou culpando outra pessoa por um erro que é dela. E é uma coisa que eu passo pra ela. Filha, me perdoa se a mamãe errou. Desculpa por ter feito isso que você não gostou. Mas eu sempre explico. Eu fiz isso por causa disso, disso, daquilo. E se realmente não teve coerência o que eu fiz, porque eu sou ser humano e erro também, eu vou lá e também explico pra ela. Filha, então eu vou lá e me desculpa. Filha, me desculpa. E a mamãe não sabia que você não queria fazer isso, não sabia que você se sentia assim, referente a isso. E então, graças a Deus, a gente tem ali um leque, né? A gente tem liberdade de falar uma com a outra. Então, nós somos mãe e filha, amigas, e eu tô tentando sempre ensinar ela a dividir, que nós podemos ser tudo isso, mas que cada momento ela vai extrair de mim a mãe, vai extrair de mim a amiga, né? Ela vai extrair de mim essas duas personalidades, essas duas pessoas, né? Que é uma só, mas em momentos diferentes. Vai ter momento que eu vou ter que ser aquela mãe, né? Que vai corrigir ela mesmo. E o amigo também, eu quero que ela entenda que amigo também é dizer não, que ser amigo também é dizer, você errou, né? Pra ela não entender, não criar na cabeça dela essa fantasia de que amigo é só, isso aí, tá certo. Não, não é isso. Amigo também diz não. Amigo também diz aonde você tá errado.
Bom, enfim, até aqui tem sido assim o meu relacionamento com a Maria. Então, vamos lá para os tópicos que eu separei de receios que eu tenho. Isso é particular, é coisa minha. Espero que vocês, mamães de primeira, de segunda viagem, de 2, de 2, de 3 ou de um só, se identifique com algum desses receios. Não sei se vocês já tiveram um desses receios ou se vocês têm um desses receios. O primeiro receio é se eu vou ser tão paciente com essa segunda gestação, né? Com a chegada da Heloísa. A Heloísa nem chegou ainda e ela já tá me causando, assim, muita ansiedade. Se eu serei tão paciente, porque da Maria foi aquele cuidado extremo, porque foi tudo muito novo pra mim, era algo que eu queria. Uma coisa que eu acho que eu errei muito na gestação da Maria, quando a Maria chegou nas nossas vidas, foi querer ser, tá? Eu tentei ser muito, muito perfeita. Por quê? Porque a ausência da minha mãe me fez querer ser uma mãe melhor que ela. E eu ficava lutando para ser uma mãe melhor que ela. Só que eu não conhecia ela como mãe. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que ela não quis ser a minha mãe. Ela não quis essa responsabilidade para ela. E na minha cabeça eu ficava, eu vou ser uma mãe melhor que ela. Não, a minha filha vai ser assim, vai ser assado. Olha, tem coisas que eu consegui, viu? Aos 4 anos de idade, a Maria Luísa já escreveu uma meta que eu queria. Não, ela vai ser alfabetizada, eu vou alfabetizar ela em casa, eu alfabetizei a Maria Luísa em casa. Foram muitos desafios, porém, eu não percebia que eu comecei a sufocar muito ela, né? Conforme ela foi ali crescendo, eu comecei a sufocar demais a Maria Luísa. Por eu querer ser muito boa mãe, eu começava a me isentar, esquecer que eu podia estar ali errando, nesse excesso de cuidado, nesse excesso de querer ser muito perfeita, que ela fosse isso, que ela fosse aquilo, principalmente quando eu descobri a epilepsia dela, né, quando ela foi diagnosticada com a epilepsia da infância. A Maria Luísa já passou por vários processos, assim, de livramentos, ela tem um testemunho muito lindo, tão novinha para contar. Espero que um dia ela sente aqui comigo e ela vai contar um pouquinho do testemunho dela para vocês, né? O Senhor já livrou ela da morte, o Espírito da morte quis levar a minha filha, mas o Senhor a livrou para a honra e a glória dele, né? E ela, já faz 8 anos que ela tá aqui, graças a Deus, né? Quando nós descobrimos a epilepsia da infância da Maria, que ela tinha muitas crises convulsivas e a gente não sabia identificar que era uma crise convulsiva porque era diferenciada, né? Não era aquela crise que ela começava a se debater, a babar, não. Ela tinha aquela crise de ausência, né? Aonde, tipo, todo mundo tá ali, menos ela. E ela fica olhando pra um lugar fixo, você fica falando com ela, eu ficava, filha, e ela não respondia. E aí todas as vezes que a gente tocava, né? Ela ia pegar ela no colo, aí é quando ela, né, desmaiava, assim. Uma vez só que ela babou e fez xixi nas calças, foi uma vez só. E quando nós fomos apresentar esse caso ao médico na Santa Casa e em outros lugares, a gente ficou passando muito na Santa Casa. Eles queriam que eu gravasse o vídeo dela tendo essa crise, para eles entenderem certinho quantos minutos que ela ficou ali, né, tendo essa crise de ausência, o que realmente eles queriam estudar, só que através desse vídeo, o que eu estava falando não estava sendo suficiente. Porém, eu sempre fui muito histérica, né? Sempre fui muito assim, ai, tudo me apavora. Meu esposo fala que se cai um copo eu grito, ai, cai o copo. Tudo eu grito. Então eu não tinha, como se diz assim, eu não tinha equilíbrio emocional e nem psicológico pra ter que correr, pegar o celular e gravar ela tendo crise. Eu queria socorrer a minha filha. Então assim, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre essas crises de ausência, eu falei, não, se acontecer novamente, eu preciso me acalmar. Eu dei início ao curso de enfermagem e eu pensei, eu preciso entender que eu preciso me acalmar, porque se o médico ele precisa disso para saber o que a minha filha tem, como tratar, como ajudar, eu preciso ter esse equilíbrio emocional e gravar, né? Só que aí eu fiz o quê? Como tava demorando para ser chamada, nós estávamos um pouco menos apertados financeiramente e aí nós pagamos um neurologista no particular e ele é especialista em epilepsia, em crises, esse tipo de crise, principalmente infantil. Ele já, só pelo que o pouco que eu falei, ele já identificou. E aí ele pediu um eletroencefalograma, pediu uma bateria de exames e foi realmente diagnosticada com a epilepsia da infância. E aí chegou aquela fase, né, que ele vem falar,
sobre os efeitos adversos da medicação, porque ela deu início ao tratamento medicamentoso. E aí ele pegou e falou que os efeitos adversos, me mostrou a cartilha dos efeitos adversos daquela medicação, que é o valproato de sódio, né, que ela tomava 5 ml, né, só de manhã, depois ficou de manhã e à noite. E aí, entre esses efeitos adversos tinha queda de cabelo, perda de memória, ela ia ficar muito esquecida, atraso, né, didático, atraso escolar. E eu fiquei assim, tipo, o meu mundo tava meio que... Cada efeito adverso que eu lia e que ele me apresentava, era tipo, como se fosse um prédio assim, caindo, um mundo caindo, sabe? Um pouco, eu fiquei passada assim. E aquilo ali deu uma virada de chave. E aí eu falando com Deus, eu falei, Senhor, eu entendi. Eu entendi que a minha filha tem epilepsia da infância, que precisa ser tratado, eu entendi, né? Tudo bem, a única coisa que eu não aceito são esses efeitos adversos tão bruscos, né, sobre a vida da minha filha ainda tão pequenininha. Eu não aceito isso. Sem contar que a medicação, ela pode afetar outros órgãos, né? Ela pode afetar o fígado, o rins, o coraçãozinho, e realmente ela precisou fazer eletrocardiograma, ela teve uma alteraçãozinha no rim, mas eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu vou dar início ao tratamento direitinho, vou fazer a minha parte, né? A Bíblia fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Vou fazer a minha parte, mas eu não aceito isso na vida da minha filha. E por estar em casa, né, não estava trabalhando, eu falei, eu vou me dedicar. E eu vou tratar do cabelinho dela. Eu já comecei a fazer hidratação a cada semana. Eu comecei a alfabetizar ela em casa, eu comecei a me dedicar, porque foi também na época da pandemia, e ela estava na primeira série, então ela não ia pra escola. Ela fazia as atividades escolares via WhatsApp, né? A gente fazia com a professora via WhatsApp, ela mandava as questões dos livros. Então eu reforçava. Então eu falei, ela vai aprender a escrever no nome dela, eu vou tirar o RG dela e no RG dela vai estar lá escrito Maria Luísa. Eu não aceito colocar lá a não alfabetizada, eu vou alfabetizar ela, eu vou cuidar do cabelinho dela. Então assim, de fato, tem muitas coisas que aconteceram. O cabelinho dela realmente ficou bem mais fraquinho. Ela, tipo assim, ela terminava de jantar ou almoçar, ela chegava aqui, mamãe, eu tô com fome, eu já comi? E eu falava, filha, você acabou de jantar. E aquilo ali começou a mexer com o meu psicológico de tal maneira, eu não estava preparada. Na verdade, eu devia ter pedido para Deus primeiro, Senhor, então me prepara, né? Senhor, me dá condições emocionais, físicas e psicológicas para saber administrar isso e não passar toda essa pressão que eu tô sentindo para ela. Então eu comecei a fazer o quê? Sobrecarregar ela, porque ela tinha que ser a melhor da escola, ela tinha que aprender a ler, ela tinha que aprender a escrever. Eu comecei a passar um monte de coisa ao mesmo tempo pra ela. Às vezes, que nem eu moro aqui com a minha sogra, né? Nós moramos com a minha sogra. Tem mais crianças aqui. Então, assim, as crianças estavam brincando e a Maria Luísa fazendo lição. E ela queria brincar. Só que eu queria que ela fosse uma aluna 10. Eu quero que ela volte pra escola. Quando retornar às aulas, eu quero que a professora fale, nossa, a Maria Luísa, ela sabe escrever. Ela tá sabendo ler, né? Eu queria que ela fosse assim, perfeitinha. E eu comecei a sobrecarregar minha filha. Mas Deus, ele é tão bom, né? Sabe assim, tão bom. Meu esposo tentava falar, Tamires, deixa ela brincar. Tamires, deixa ela ser criança. E eu ficava assim, não, ela tem que estudar. Não, ela tem que fazer isso. Eu comecei a sobrecarregar muito a minha filha. Mas Deus, ele é tão bom, que a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele corrige quem ele ama, né? Ele repreende quem ele ama. E eu senti esse amor de Deus através da repreensão dele, né? Ele começou a abrir minha visão e me fazer entender que esse excesso de amor, esse excesso de cuidado, excesso, tá? Amar é amar, mas o excesso de amor prejudica, né? Qualquer pessoa, se você ama além o seu marido, vai prejudicar o seu relacionamento. Se você ama além o seu filho ou vice-versa, vai prejudicar. Então o Senhor começou a me fazer entender que ela é uma criança e ela precisa viver essa fase, né? Claro, o Senhor não falou pra mim, para de ensinar ela. Não, tanto que ela assinou lá bonitinha. Depois eu vejo para colocar uma fotinho pra vocês do RG dela, coisa mais linda. Muitas coisas que, quando ela voltou, retomou pra escola, foi muito bom ouvir a professora tanto me elogiar quanto elogiar a Maria pelo desempenho dela, uma menina atenciosa,
É uma menina que, sabe, aprende rápido, ela aprende muito rápido, sabe? Ela é uma menina muito inteligente. Porém, eu estava roubando um pouquinho, né, dessa infância, dela desfrutar e brincar. Imagina ela ficar ouvindo um monte de criança brincar, às vezes ela tava lá e a lágrima descendo. Gente, quando eu paro pra lembrar disso, eu falo, Jesus do céu, meu Deus, obrigada porque o Senhor me despertou. Mas tadinha da minha filha, já viveu esse traumazinho, né, na vida dela. Pelo minha falta de equilíbrio e pela minha falta de maturidade também, tudo mais. Enfim, então assim, nessa segunda gestação são receios que eu tenho, né, de viver essas mesmas falhas. Então assim, eu acredito que tudo é um aprendizado, né, eu acredito que eu vou ser um pouquinho mais leve nessa segunda, né, gestação, nesse segundo desafio da minha vida, porque ser mãe é um desafio, né, você nascer, você viver no mundo, já é um desafio, né? Porque são muitas questões que a gente precisa colocar em pauta. Primeiro é sobre nós, né? O nosso caráter, a nossa índole, o nosso comportamento, as nossas atitudes. E depois sobre aquilo que nós vamos transferir para os nossos pequeninos. Porque eu falei, eu preciso ser alguém melhor do que ontem, não do que outra mãe ou do que outra pessoa, mas do que ontem, para que eu possa transmitir. Né? A Maria Luísa, ela precisa extrair o melhor de mim. Então, se eu não estiver bem, ela não vai extrair coisas boas de mim. Ela vai extrair desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico. Então, eu preciso procurar estar bem em Deus, né? Pedindo para Deus esse equilíbrio, para que eu possa transmitir para ela segurança, para que eu possa transmitir para ela amor, tudo dosado, né? Nem de mais e nem de menos. Então, assim, é o que eu tenho aprendido hoje e tem dado certo até aqui. Porém, eu ainda tenho esses receios para a chegada da Heloísa. Vamos lá, como eu disse, né? O primeiro receio é se eu vou ser tão paciente quanto eu fui com a Maria, né? Antes da descoberta da epilepsia e tudo mais. Por quê? Porque eu acho, da minha cabeça, que quanto mais madura a gente vai ficando, a gente vai ficando menos sem paciência, não quer ficar ouvindo muito choro. Que nem eu gosto de dormir cedo. Mesmo que eu não vá dormir 10 horas, fechar os olhos e roncar, contar carneirinho, eu gosto do silêncio. Né? Eu gosto daquele silêncio, eu gosto daquela paz, daquela tranquilidade. E é uma coisa que não vai ter agora, né? Uma coisa que eu não vou ter agora. Porém, como geralmente a maioria das mães diz, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Eu acho que renasce, ressurge, né? Uma mãe, novamente, né? Porque eu não vou deixar de ser mãe por causa da segunda gestação, né? Eu vou ser, eu acredito que eu preciso ser, me aperfeiçoar mais ainda como mãe. Mas é um receio que eu tenho, se eu vou ter essa paciência ou não, porque vai passando o tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, tem coisas que a gente curtia antes, a gente não curte mais agora, né? Tem aquelas bagunças que a gente gostava antes e agora a gente quer mais calmaria. Então, eu acho que isso, eu acho não, esse é um dos meus receios, mas só com a chegada da Heloísa pra gente saber de fato, né? O segundo receio é se eu darei conta. Por quê? A Maria, graças a Deus, ela quis muito a chegada de um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Ela quis muito que eu desse pra ela de presente um irmão. E aí eu ficava pensando, geralmente, antigamente, algumas amigas minhas, uma amiga mais próxima, ela teve 3 meninos, tipo, um bem pertinho do outro. E ela fala que é maravilhoso os meninos crescerem, porque eles crescem amiguinhos e tudo mais. E essa diferença de idade da Maria Luísa e da Heloísa é bem grandinha, eles são de 8 anos, né? E eu fiquei, meu Deus, eu vou dar conta, porque a Maria Luísa, ela tá numa outra fase da vida, né? Ela já tá ficando mocinha. E aí vai ter uma bebezinha que vai tomar bastante do meu tempo. E o meu receio é esse. É de não conseguir conciliar a transição da Maria com essa fase da bebê, né? Porque a Maria tá crescendo, então assim, ela vai descobrindo mais coisas do que ontem. Hoje ela vai descobrir uma coisa, amanhã ela vai descobrir outra. E eu preciso estar ali, ó, dando conta das duas questões, da bebezinha e da fase da Maria, né? Meu terceiro receio é a diferença de idade, que eu já vou incluir uma coisa na outra, tá? Que eu vou emendar uma coisa na outra. Que é isso que eu tô falando, né? Sobre a fase de mocinha da Maria com a Heloísa. Mas eu acredito que dá pra dar conta, por quê?
porque é uma coisa que a Maria queria muito. E o meu receio é de que a Maria Luísa, ela se sinta vaga, né? Ela se sinta ali excluída. Porém, eu vou procurar fazer de tudo para que ela esteja sempre ali, por perto, né? Eu quero que ela entenda, como eu falo, que ela é a irmã mais velha, assim como ela me vê como um exemplo para ela, porque ela falou isso para mim, isso é tão maravilhoso você ouvir do seu filho, né? É como uma vez eu falei para ela assim, que ela tava me questionando a questão do gritar, né? E eu falei assim, Maria Luísa, daqui uns anos, quando você se formar, você estiver casada, quando você estiver na sua fase adulta, que você for mãe, minha filha, os seus filhos vão ligar pra mim, vó, a minha mãe não para de gritar, você vai ver. Aí a gente tava falando sobre essa questão de ser mãe, né? E eu perguntei pra ela, filha, você acha que você vai ser uma boa mãe? Ela falou assim, eu vou sim. E ela falou com muita convicção. E eu disse assim, por que você acha que você vai ser uma boa mãe? Ela falou assim, porque a senhora é uma boa mãe. Então, assim, aquilo foi algo tão válido pra mim, foi tão prazeroso ouvir ela dizer que ela vai ser uma boa mãe, porque ela me tem como referência. E hoje eu transmito isso pra ela, ó, você vai ser uma boa irmã, porque você é uma boa filha. Não tem como você não ser uma boa mãe, você é uma boa prima, ela cuida das primas dela, ela tem esse zelo, esse cuidado, né? Então ela vai ser uma boa irmã e eu quero que ela entenda que ela vai ser esse exemplo. Eu não quero que ela seja perfeita, tem que ser perfeita como eu tentei ser perfeita como mãe. Né? Não quero que ela tenha que ser perfeita como irmã, mas eu quero que ela entenda que ela tem um papel importante, tanto quanto eu, que sou mãe, para ela se sentir inclusa. O meu quarto receio, que eu já vou emendar de novo, que é a atenção com a mais velha, que é isso, né? De ela se sentir meio que abandonada, porque nós somos muito apegadas, eu e a Maria somos muito apegadinhas, né? E eu tenho medo dela se sentir excluída, então eu quero que ela faça parte de tudo, né? Eu quero que ela entenda que ela como eu falei, ela tem um papel tão importante quanto eu que sou mãe, né? Então eu quero que ela entenda isso e eu espero poder colocar isso em prática todos os dias. Quinto receio são as finanças, né? São os gastos. Meu Deus do céu! Por quê? Na fase que a gente teve a Maria, por mais que foi muito desejado, meio que planejado, nós passamos por apertos, né? E aí quando chegou aquela fase que a gente meio que deu aquela desapertada, a gente começou a investir mais nos estudos da Maria, natação, balé, a gente começou a colocar a Maria para fazer mais atividades, para não ficar só em casa, né? E ela tava super que curtindo isso, mais passeios. Ai mãe, quero colocar uma trança no cabelo, ai mãe, quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente começou dar um pouquinho mais dessa liberdade pra ela, né? Então, assim, ela tinha tudo que era... Não vou dizer que tudo era muito dela, porque como eu falei, né, anteriormente, nós moramos com a minha sogra, tem mais crianças aqui, então ela sabe dividir, né? Ela sabe dividir. Então, assim, graças a Deus, ela já tem, querendo ou não, um pouco dessa experiência de como é dividir. Claro que tem coisas que ela pode querer ter só pra ela. Ah, mãe, eu quero comer hoje, tomar esse sorvetinho só pra mim. Não tem problema, ela não é uma pessoa ruim por causa disso, né? Porém, ela sabe dividir, mas eu também quero que ela entenda que quando ela estiver naquele momento que ela quer comer algo que é só pra ela, no momento só dela, também não vai ter problema, né? Então, os gastos agora vão ter que ser bem mais, né, dosados, equilibrados, né? A gente vai ter que pensar mais no que investir, né? Estudo é a prioridade, né? Só que agora não é mais uma, são duas. Né? Então, assim, eu preciso entender isso, meu esposo precisa entender isso e a Maria precisa entender isso para que em conjuntos a gente entre em concordância. Sexto receio. Dividir as coisas uma com a outra, que já foi incluso também no quinto tópico. Sétimo, cuidado com a baby. Por quê? Tudo é muito novo agora, né? A Organização Mundial de Saúde tá sempre sendo renovada. Aí tem muita coisa sendo mudada, a posição, agora como você troca o bebê, agora tem que virar de ladinho, não é mais levantando as perninhas, a introdução alimentar do bebê, tem muita coisa sendo mudada agora, eu fico assim, gente, será que eu vou conseguir me adaptar a tudo isso? Né? Porque já fazem 8 anos, a gente amassava a papinha, batia no liquidificador, colocava nos potinhos lá no congelador. Agora você faz aquela comida fresquinha, as verduras, você tipo dá na mão da criança um cubinho de cenoura para ela, né, fazer e sentir cada legumes, cada verdura, cada fruta. Então assim, mudou muita coisa, né? Então assim, eu tô tentando já estudar, entrar já
nessa questão dessa mudança toda, né, dessa introdução alimentar, nos cuidados com a pele do bebê, com o banho, que nem antigamente a Maria Luísa usava sabonete em barra, aí agora altera a pH do bebê, então tem que ser sabonete líquido, então assim, muita coisa foi mudando e muita coisa eu preciso me adaptar. Oitavo, receio, um retorno ao trabalho. Olha, da Maria eu pensei que fosse ser muito, muito, muito difícil. E quando ela completou, não, antes dela completar 1 aninho de idade, eu precisei trabalhar. E ela ficou com uma moça, acho que ela ficou, se eu não me engano, foram 3 meses. 3 meses, até ela completar 1 aninho e 1 mês, se eu não me engano. E aí a creche também chamou ela super rápido. E olha, eu vou dizer, eu sofri muito mais do que a Maria Luísa. Muito, muito mais. Então assim, quando eu deixava ela na casa dessa moça e eu saía, eu virava as costas pra ir trabalhar, pra pegar o ônibus, eu ouvia o choro dela assim, ó. O choro dela ia acompanhando eu até o trabalho. Isso se eu não ficava ali com o choro dela na minha cabeça o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro. Uma coisa que me ajudou bastante nos cuidados com a Maria foi a participação do meu esposo. Ele foi muito participativo. Inicialmente, assim, no começo, quando eu voltei pra casa, inclusive eu tive mastite, então assim, a minha sogra me ajudou muito, a minha cunhada me ajudou muito, a família do meu esposo, eles me ajudaram demais. Uma tia minha me levou lá na USP pra fazer essa drenagem dos seios, retirar leite, doar pro banco de leite. Foi assim, algo que deu uma paralisada em mim também, né? E quando eu retomei, eu consegui voltar a amamentar a Maria Luísa até 1 ano e 8 meses. A participação do meu esposo foi muito importante nessas fases, né, de cuidado, de retorno com o trabalho. Por quê? Quando eu tava trabalhando, ele chegava, ele ia buscar a Maria na casa da cuidadora dela, e aí ele ficava o período que precisava em casa com ela. Então assim, graças a Deus ela não sentiu tanto essa ausência, porque o pai dela estava presente, né? Às vezes, é como eu falo, às vezes quando o pai não é tão presente, a criança acaba sentindo, mesmo que a mãe esteja ali, a criança sente um pouco, né, desse receio. Eu tô falando por mim, tá? Porque a minha mãe não era presente, o meu pai era, entre aspas, os meus avós também, mas mesmo assim eu sempre sentia a ausência da minha mãe. Nono receio, são os cuidados comigo, né? Porque depois que o nosso filho começa a ficar um pouquinho mais independente, a gente começa a olhar mais pra gente, né? Quer se cuidar um pouco mais, então assim, vai ser aquela fase novamente, que a gente tem que dar mais atenção, vai ficar descabelada dentro de casa. Bom, eu vou procurar conciliar isso. Ah, mas é por causa do seu marido? Não, é por causa de mim. Antes eu fazia isso porque, como eu casei um pouco nova, né, aos meus 23 anos, por mais que, Tamiris, mas não era uma adolescente, sim, mas eu não sabia de muita coisa. A maioria das coisas era influência, né? Você tem que cozinhar assim, você tem que arrumar sua cama assim, você tem que dobrar assim, você tem que fazer aquilo. Eu já tinha um gosto, né? Porque tem 2 tios meus, um casal de tio meus que eu tenho como referência, né? Porque eu adorava ver a minha tia cuidando da casa, ver a minha tia cuidando dele, das meninas. Então, assim, eu tomei isso pra mim. Né? Eu falei assim, eu quero ser esse tipo de mulher, eu quero ser esse tipo de dona de casa, né? E aí, começaram a me falar como ser dona de casa, como cuidar do esposo, que eu tinha que me cuidar assim por causa do marido, porque senão o marido larga. Até eu começar a entender que não é por causa do marido, pelo menos eu penso assim, né? Que bom que ele vai olhar e vai ver que uma mulher tá ali cuidada, ótimo, beleza, tá certo também. Mas era por causa de mim. Eu comecei a olhar para mim. Eu falei, não, eu preciso estar bem. Eu quero escovar o meu cabelo. Hoje eu quero escovar o meu cabelo. Eu vou escovar o meu cabelo. A higiene básica, que é você levantar, lavar o rosto, escovar o dente, tomar um banho, se depilar, isso aí é básico. Não é por causa só do marido, né? Isso é algo natural do ser humano. Agora, as coisas demais, você passar uma maquiagem no rosto, você fazer uma unha, isso aí é de você, sabe? E eu acho que a mulher, ela tem que se dedicar a ela, sabe? O marido ver ou não ver, gostar ou não gostar, é até mesmo uma consequência, porque tem marido que não repara, né? Mas enfim. 10º e último cuidado. Receio. Atenção com um todo. Já vou incluir a questão do marido. Agora o marido vai entrar aqui na história, né?
que é a atenção com o marido, com a casa. É que nem antes da Heloísa, eu comecei a vender geladinhos gourmet. Então, assim, é tão incrível que a Maria trabalhava comigo, viu? E eu pagava ela pelo trabalho dela. E ela amava. Então, assim, às vezes ela até saía na rua comigo aos finais de semana. Eu comecei a vender geladinhos gourmet e eu pretendo voltar. Então, eu pretendo conciliar esse todo, né? A Maria, a fase da Maria, a fase da Heloísa, o retorno com os geladinhos, né? Se for da vontade de Deus e der pra voltar com os geladinhos. Atualização com as coisas do curso, porque eu também pretendo voltar ali para o mercado de trabalho, para a área da enfermagem. Bom, é Deus quem vai direcionar tudo. Porém, são planos meus, mas é Deus quem vai dar o direcionamento, né? Então, assim, é um receio que eu tenho. Você vai conseguir dar conta de tudo, né? Atenção com o marido, né? O quão ele vai ser participativo nessa segunda fase, porque, como eu falei, quanto mais a gente amadurece, a gente vai ficando meio que velhinho, meio chatinho, né? Não é só eu não, viu? Ele também. Aqui, ó, já tô queimando o filme dele, misericórdia, meu pai do céu. Então, assim, são esses os meus receios até então. Mas é como eu falei, nada melhor do que a chegada oficialmente, né, da Heloísa aqui, pra gente realmente saber como que vai lidar, porque a gente tem muitos medos, muitos receios na vida, né? Tudo que é novo pra gente, tudo que muda, que vai tirar a gente da zona de conforto, a gente sente medo, pelo menos eu sou assim. Mas graças a Deus, o Senhor, Ele sempre nos ajuda, né? Principalmente nós que somos mães, é algo que flui, né? É algo que flui. Claro que tem coisas que a gente tem que aprender mesmo, pesquisar mesmo, buscar orientação médica, buscar orientação principalmente de Deus, principalmente no cuidado com a vida espiritual dos nossos filhos, é uma coisa que eu busco muito, né, pra ajudar a Maria, né? Quanto mais ela cresce, mais coisas ela vai descobrir, mais coisas ela vai me perguntar e eu preciso estar por dentro das dúvidas dela e nada melhor do que a gente buscar em Deus. Oriento ela a ler livros, né, comprar livros para ela poder começar a abrir um pouquinho mais a mente dela e não ser enganada, né? E eu sempre procuro me deixar como primeira opção para ela procurar ser orientada. Eu tenho uma dúvida, mas a minha primeira opção, minha mãe. Porque eu não sei como as outras pessoas vão orientar ela, né? Eu falo por experiência própria, eu fui orientada por aqui, fui orientada ali, um monte de orientação que eu sempre me perdia. Então eu quero que eu possa ser sempre a primeira opção dela. Eu tô com uma dúvida, a minha mãe. Aconteceu isso, minha mãe, meu pai. Então assim, eles vão orar e eles vão ter uma direção de Deus pra me direcionar, né? Bom, pessoal, esses são os meus 10 receios, né, pra encarar aí a segunda gestação, a segunda fase da maternidade, né, porque eu não deixei de ser mãe, mas tem uma nova fase agora, né, todo filho é diferente, dizem que todo filho é diferente. Eu não tenho irmãos que eu convivi, né, eu tenho irmãos por parte de mãe, mas eu não convivi e eu não sei como que é tudo isso. O meu esposo já sabe, né, porque ele tem irmãos que ele conviveu e ele sabe como que é isso. Eu não sei como que é essa questão, né, dessa diferença de irmãos. Então, assim, eu tenho esses receios porque eu não vivi muito essas coisas, então não sei tanto, assim, né? Eu sei mais pelo que as minhas amigas me falam. E eu gostaria que você que se identificou até aqui com esses 10 tópicos de receios, você que se identificou, curte, compartilha, curte esse vídeo, compartilha. Deixa seu comentário, o que você que vai ser mãe de segunda viagem, ou até mesmo de primeira, que já é mãe de 2, ou mãe de 2, de 3. Você que já é mãe, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esses 10 receios, esses 10 tópicos que eu coloquei aqui, a sua experiência como mãe, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, até o próximo vídeo. Beijo!